A participação das mulheres na ciência é fundamental, como em todas as áreas da vida e sociedade. Durante muitos anos foi negado o acesso ao ensino superior às mulheres. Desde que iniciaram a sua participação, o seu número tem vindo sempre a aumentar, quer enquanto estudantes, quer enquanto docentes, quer enquanto investigadoras. No entanto, em todo o mundo, o número de investigadoras constitui apenas 30% do total de investigadores. Há uma distribuição desigual por áreas e, por isso, precisamos de mais mulheres na ciência, sobretudo em determinadas áreas, em particular nas engenharias e nas tecnologias. Existem várias mulheres investigadoras que se podem destacar na ciência. No caso particular das ciências sociais, eu destacaria, por exemplo, Judith Butler, uma autora pós-estruturalista que se enquadra na tradição da teoria crítica das ciências sociais e que promove a desconstrução da ideia binária entre sexo e género, classificando o género como um fenómeno inconstante e contextual. No caso particular dos estudos em ensino superior, destacaria, por exemplo, Mary Hinkle, dados os estudos que desenvolveu sobre a construção da identidade dos académicos, ou, por exemplo, Rosemary Dean, uma autora inglesa que tem desenvolvido os seus estudos sobre o aumento da precariedade e das condições da precariedade e da vulnerabilidade no contexto do ensino superior. A importância das mulheres na ciência é inequívoca, não só das mulheres, mas de todas as identidades de género. Mas as mulheres conseguiram, efetivamente, vingar num mundo de homens e adquirir um protagonismo central em muitos domínios das ciências. No caso particular das ciências da música, Portugal deve a duas mulheres a introdução desta área na nossa academia e o desenvolvimento da excelência na investigação. Refiro-me a Maria Augusta Barbosa, a primeira pessoa portuguesa a doutorar-se em etnomusicologia na Universidade de Humboldt, em 1950. Maria Augusta Barbosa criou o primeiro departamento de ciências musicais em Portugal em 1980 na Universidade Nova de Lisboa, que abriu caminho para a criação da área de etnomusicologia por Salva Castelo Branco, que em 1995 criou o Instituto de Etnomusicologia, um centro importante de investigação que eu represento na Universidade de Aveiro. Sou Paula Vilarinho, professora no Departamento de Engenharia de Materiais e Cerâmica da Universidade de Aveiro, investigadora no Laboratório Associado CISECO e atualmente com funções de vice-diretora no CISECO. Considero que o papel das mulheres na ciência e tecnologia é igual ao dos homens, mas na realidade não foi e não é exatamente ainda o mesmo. As mulheres estão envolvidas na ciência desde há tempos muito antigos, mas muitas vezes não são devidamente reconhecidas. Atualmente afirma-se que complementaridades e interdisciplinaridades são fatores essenciais para o desenvolvimento da ciência e para o desenvolvimento em geral no século XXI e, portanto, a mim levanta-se-me aqui a dúvida: existirá alguma maior complementaridade do que combinar a diversidade que tanto mulheres e homens trazem para a investigação e desenvolvimento? Para encerrar, acredito que as mulheres na ciência têm ainda um outro papel, um papel adicional que considero de elevada importância, que é demonstrar e provar as competências das mulheres. Há várias mulheres que se destacaram na minha área de investigação. Até existe recentemente um livro recentemente editado que destaca cerca de 100 perfis de cientistas e engenheiras na área de materiais cerâmicos em todo o mundo. Mas mais do que nomear uma em particular, talvez identificar as características que todas elas têm em comum. Uma delas, e talvez para mim das mais relevantes, é que todas têm uma clara percepção e assunção da sua condição feminina. E isto permite-lhes não boicotar a sua carreira científica. Outras características são normalmente destemidas, acreditam nelas próprias, são focadas, organizadas e acima de tudo, muito trabalhadoras. A participação das mulheres na ciência é um modo de afirmação. Afirmação que permite a homens e mulheres, lado a lado, percorrerem o caminho de excelência e de inovação nas diferentes áreas do conhecimento científico. A crescente participação das mulheres na ciência deve-se à determinação e ousadia de algumas mulheres que desafiaram o meio académico
E uma dessas mulheres que me apraz destacar é a professora Maria Manuela da Gama Assalino, que foi a primeira mulher da Faculdade de Ciências e Tecnologias a doutorar-se na Universidade de Coimbra. Isto há pouco mais de 50 anos. Tive o privilégio de tê-la como docente e de assistir à sua última lição na cerimónia de jubilação. Nessa ocasião, foi bem patente a singularidade da sua carreira, a sua importância nacional e internacional e a referência que foi para novas gerações de homens e mulheres na investigação. Cumprimentando todos, gostaria de, em nome da nossa unidade de investigação, o LAQBR Quinte, saudar o Dia Internacional da Mulher e das Raparigas na Ciência, dizer que o tema deste ano, transformar o mundo, igualdade para todos, não podia estar mais de acordo com o modo como nós estamos na ciência. A competência e o mérito devem determinar, independentemente do sexo ou género, a participação de cada um de nós na investigação. Na nossa unidade, 57% dos nossos investigadores são mulheres, num grupo heterogéneo, onde a diversidade é bem-vinda. Falando de mulheres e mulheres que se destacam na ciência, que melhor exemplo que os prémios Nobel. Apenas desde a sua instituição, em 1901, que 58 mulheres tiveram o prémio Nobel. Dentro destas, gostaria de destacar o prémio Nobel de 2018, atribuído a Frances Arnold, e já agora devo referir que em 2020 voltámos a ter duas mulheres com o Prémio Nobel da Química, mas falando um bocadinho deste meu destaque, a Frances Arnold, uma mulher que está na Caltech, é professora de Engenharia Química, Bioquímica, Biotecnologia, e dedicou uma grande parte da sua vida à engenharia de proteínas, utilizando um conceito novo de evolução direcional em vez da evolução natural. E portanto, usando engenharia de proteínas, tem-se dedicado à produção de novas enzimas úteis, com um objetivo simples de termos um mundo mais verde, um mundo melhor. Para além de professora, é uma excelente investigadora e uma oradora absolutamente brilhante. Desafios a verem umas palestras desta mulher, desta Frances Arnold, que tem imensos vídeos no YouTube. Fica o desafio. Por que é importante a participação das mulheres na ciência? Mais do que importante, a participação das mulheres na ciência, e em particular na matemática, é natural. A matemática é a ciência do raciocínio lógico e abstrato, que estuda quantidades, medidas, espaços, estruturas, variações e estatísticas. Um trabalho matemático consiste em procurar por padrões, formular conjecturas e, por meio de deduções rigorosas, a partir de axiomas e definições, estabelecer novos resultados. Nada disto tem a ver com género. Por definição, fazer ciência, e em particular matemática, não envolve qualquer tipo de distinção entre homens ou mulheres. Foi-me também perguntado se consigo identificar alguma mulher que se tenha destacado na minha área de investigação e por que se destacou. Mais uma vez, a própria pergunta já denota algum preconceito, como se fosse difícil identificar trabalho relevante e de destaque por parte das mulheres. Não é nada difícil. É fácil e natural identificar matemáticas com trabalho de topo, em termos históricos, em termos internacionais, nacionais e locais. Se olhar para a investigação do CIDMA, neste ano letivo de 2020-2021, posso, por exemplo, mencionar o trabalho de modelação matemática e controle ótimo da investigadora Cristiana Silva, que viu aprovado em abril de 2020 o seu projeto Controle Ótimo e Modelação Matemática da Pandemia Covid-19 e que publicou muito recentemente os seus resultados na prestigiada revista Scientific Reports, que faz parte do famoso grupo Nature.